Nesta aula, vamos falar sobre condutores que possuem formas irregulares, né? Vamos falar sobre relâmpagos, para-raios e rigidez de elétrica. Então vamos lá, ó. Campo elétrico devido a um condutor de forma irregular. Caso o condutor possua formas irregulares, como é o caso desse condutor que está representado aqui, as cargas vão se concentrar nas regiões mais pontiagudas, conforme a gente pode perceber aqui, ó, onde a gente tem regiões mais pontiagudas, existe uma densidade maior de carga. Então, a densidade superficial de carga é maior nas regiões pontiagudas do condutor. E o campo elétrico, né, vai ser próximo a essas pontas, sempre será mais intenso. Lembra que quanto maior a quantidade de carga, maior o campo elétrico. Então, se nas pontinhas a gente tem maiores quantidades de carga, com certeza teremos maior quantidade de campo elétrico, valores maiores, né? Então, olha só, o campo elétrico das pontas podem atingir valores muito intensos, ionizando o ar nas suas proximidades. Esse fenômeno é chamado de poder das pontas. Vamos falar sobre relâmpagos, né, e para-raios. Quando uma tempestade é formada, ocorre a separação de cargas elétricas. Nuvens altas adquirem cargas positivas e nuvens mais baixas adquirem cargas negativas. Então, uma carga elétrica disposta no espaço sempre vai formar o quê? Campo elétrico, né? Então, ocorre a formação de um campo elétrico entre as nuvens, né? Um campo elétrico saindo das cargas positivas em direção às cargas negativas. Então, as nuvens mais baixas, o que elas vão fazer? Elas vão induzir uma carga positiva na superfície da Terra. Então, olha só, novamente a gente tem disposição de cargas no espaço aí. Então, também é criado um campo elétrico, né, entre estas partes. Então, cria-se um campo elétrico saindo das cargas positivas na superfície da Terra e indo em direção às cargas negativas das nuvens mais baixas. O valor desse campo é intenso nas regiões próximas às pontas de para-raios, né, fazendo ionizar o ar ao seu redor, tornando condutor o ar, no caso, né, podendo provocar uma descarga elétrica. Mas uma descarga elétrica, ela pode ocorrer tanto de nuvem para nuvem, quanto de nuvem para o solo, como do solo para a nuvem. Como que é o sistema aí de para-raios, né? Os para-raios eles são formados por captadores, né, que são as pontas que vão ionizar o ar ao seu redor, e eles são aterrados, né, à terra. Então, olha só, Benjamin Franklin construiu os primeiros para-raios. Os para-raios também são conhecidos como SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Um para-raio consegue proteger uma área sob um raio de aproximadamente metade da sua altura. Então, por exemplo, esse tipo de para-raio aqui, acho que é o SPDA modelo 3, ele tem um limite de proteção de 26 metros quando ele tem uma altura de 60 metros. Aqui é formado um ângulo de 24 graus. Né? Então, por exemplo, essa edificação que é vizinha aqui ao prédio que tem o para-raio, apenas cerca de metade dela, né, está dentro da proteção e a outra metade está fora da proteção. Os raios, que são as descargas, né, elétricas. O raio ou relâmpago é a luz que a gente pode ver. O trovão é o som, o barulho. Como a velocidade da luz é muito superior que a velocidade do som, quando a gente ouve o barulho,
o raio já caiu faz tempo. Então tem muita gente que assusta-se, né, com o barulho de um trovão. Mas quando a gente escuta o barulho é porque o raio já caiu faz tempo. Então não precisa ter medo. E a rigidez dielétrica. Um condutor carregado, ao entrar em contato com ar seco, né, o ar seco é isolante, e ter a sua carga aumentada, quando a gente aumenta a carga, aumenta o quê? O campo elétrico, né? Então ela tem seu campo elétrico aumentado. Dependendo da intensidade desse campo, o ar se torna condutor, o ar que está ao redor, né, desse condutor, pois o campo é capaz de arrancar elétrons de algumas moléculas de ar. Se ele arranca elétrons das moléculas de ar, ele ioniza essas moléculas de ar. Essas moléculas de ar vão começar a se movimentar ali, né? E vão se colidir com outras moléculas, também ionizando-as, né? Então a gente vai ter uma massa de gás ionizado, né? Quando o ar está quase totalmente formado por íons e elétrons, se dá a formação do quarto estado da matéria, que ele é chamado de plasma. E o valor máximo do campo elétrico aplicado sobre um dielétrico, de forma que ele não se torne um condutor, é chamado de rigidez dielétrica. A rigidez dielétrica do ar. Para um dia seco, a rigidez dielétrica do ar é de aproximadamente 3 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. A rigidez dielétrica ela varia de material para material, né? E a aula de hoje eu vou encerrar por aqui. Próximas aulas aí a gente entra num outro conceito da física que está interligado aí com o campo elétrico, que a gente vai chamar de potencial elétrico, e a gente também vai identificar o que é a energia potencial elétrica. São grandezas diferentes aí, mas a gente vai esclarecer elas nas próximas aulas.